Chance do Danilo ficar no Botafogo após a Copa do Mundo é irrisória. Notícia de agora do Bruno Andrade e como isso pode impactar a Sociedade Esportiva Palmeiras. Já vai deixando o like, já vai deixando o hype. Eu quero a sua opinião. Fica aqui até o final. Bora trocar uma ideia. Bora criar esse hábito de todos os dias a gente trocar uma ideia sobre Palmeiras, sobre futebol, pra gente desenvolver um diálogo, tá ligado? Eu quero muita opinião de vocês aqui nos comentários, então fica aí, vamos desenvolver essa resenha junto, lembrando que isso é mais um vídeo com o apoio dos membros aqui do Covil, tá bom? Torne-se membro R$4,99, você ajuda o nosso projeto, participa dos nossos grupos do WhatsApp, além de ter o seu nome passando aqui em todos os vídeos e em todas as lives solos. Vamos ver esse vídeo aí do Bruno Andrade, aí depois eu trago pra vocês aí o quanto isso pode impactar no Palmeiras em questão de contratação. Bora. Duas em uma em relação ao Zenit e o mercado russo, até porque um único representante está nas duas jogadas aqui. No Krasnodar e Zenit e Krasnodar terminou empatado 1-1, a gente até pode falar um pouco mais sobre isso, que tem impacto, né, na briga pelo título da Liga Russa. Um dos representantes do Danilo, que também é representante do Pedro, ex-Corinthians, atacante do Zenit, esteve nesse jogo para alinhar alguns processos de mercado agora na próxima janela, enfim, negociações, bastidores. O principal motivo da presença desse representante do lado do Juliano Bertolucci tem a ver com o Danilo. O Zenit quer muito a contratação do Danilo, do Botafogo, seleção brasileira e, ao que tudo indica, jogador de Copa do Mundo. Na cabeça do Zenit, o ideal é vender o Wendel, que está valorizado, é dos principais jogadores e tem mercado no futebol italiano, e o substituto ideal é o Danilo. Então existe um interesse, ele já foi formalizado, não tem uma proposta ainda em cima da mesa, ou que tem uma manifestação de interesse. O Zenit quer a contratação do Danilo. Enfim, aí beleza, show. Aí vocês já tiram da cabeça a ideia de Danilo no Palmeiras. O Danilo, gente, não vem mais pro Palmeiras. É muito difícil, depois da convocação, é muito difícil pensar no Danilo no Palmeiras. Mas eu tenho algumas informações, a gente pode juntar com feeling e outras informações de outras pessoas também, de que o Palmeiras, ele quer mais um volante no mercado, certo? E aí, você viu que eles citaram aqui, né? Eu até vou colocar o texto aqui, vocês viram quem que eles citaram. Vocês já entenderam, eu quero saber a opinião de vocês, ó. Trazer a parte de texto, né? Dessa é a mesma notícia do Bruno Andrade, tá? Só que trazida como um texto aqui pelo Futemais, ó. Aqui, ó. Um representante, O clube russo deseja vender o Wendel e contratar Danilo para substituí-lo. Ou seja, o Wendel está no mercado. E é dele que eu estou falando. E o porquê que eu estou falando de Wendel? Pô, e que você tirou esse nome do nada. Pô, agora, beleza, os caras vão vender o Wendel e o Bruno Andrade falou que ele tem mercado no futebol italiano. Mas o Felipe Anderson também tinha. Mercado de Juventus e veio pro Palmeiras. Então, se for olhar por esse caminho aí, não tem nada a ver, tá bom? Ainda mais um jogador de 28 anos que não tem quase nenhuma ligação com o futebol brasileiro. Tem, né? Jogou aqui no início, mas tá há muito tempo fora. Não joga em seleção brasileira porque tá escondido no Zenit, mas ele é o melhor jogador do Zenit, tá? Tem muitos brasileiros no Zenit, mas nessa temporada o Wendel é disparado o melhor jogador do elenco do Zenit, tá bom? E aí, por que eu tô falando de Wendel, pô, Rick? Você tá tirando da onde? Vamos lá. Primeira coisa, isso não é novidade. Eu não vou nem colocar o vídeo aqui, mas vou colocar só a manchete, ó. Após Nino, o Palmeiras se interessa por outro brasileiro do Zenit, mas tem concorrência da Europa. Aqui, no vídeo atual ele falou da concorrência que tem mercado do futebol italiano, né? Mas ele não citou o Palmeiras, mas ele já tinha falado antes. Ó, o Palmeiras tem interesse na contratação do volante Wendel do Zenit. A informação foi publicada pelo R7 e confirmada pela ESPN. Quando a gente vê esse tipo de coisa, publicada pelo R7 e confirmada pela ESPN, é muito forte, cara, porque você tem um jornalista do R7 que apurou com as fontes dele, e aí a galera da ESPN, no caso o Bruno Andrade, foi apurar com as dele também. E ambos chegaram na mesma conclusão, de que o Palmeiras tem sim interesse no Zenit. E aqui eu trago uma informação minha, tá? Acreditem se quiser, né? Eu tenho alguns contatos ali bem pontuais, não é o que tem esses caras que trabalham com o mercado e nem é o meu objetivo, mas a gente acaba sabendo de algumas coisas. E o Palmeiras quer sim um segundo volante. E aí você pode falar, pô, mas o Palmeiras tá precisando de um primeiro volante. Mas já não ficou claro pra vocês que o Palmeiras
não vai jogar com o primeiro volante, que o Palmeiras está formando uma dupla de volantes, que o Palmeiras tenta jogar um futebol de mais controle de jogo, com uma dupla de volantes que trabalhem mais a bola, como foi em 22 com Danilo e Zé Rafael, já não ficou claro para vocês? Para mim tá muito claro, e eu ouvi de alguém ligado à comissão técnica, que o Palmeiras não pretende ter esse 5 caçador, que ele quer meio-campistas que saibam jogar e que vão ajudar ali numa composição de meio campo, fechar uma linha, e o Palmeiras tá cada vez mais seguro. É um time que no início do ano parecia uma peneira ali na entrada da área, mas melhorou. O Palmeiras conseguiu corrigir o sistema defensivo em relação a estar jogando com Marlon e Andrés. Tem ainda algumas coisas a melhorar, mas melhorou bastante já, porque isso é uma ideia da comissão do Palmeiras para esse ano. Você ter 2 camisas 8 como titular e não um 5 e um 8. Então, claro, o Marlon é um pouco mais 5 do que o Andrés, mas ele é um 5 com qualidade de 8. E essa é a ideia da comissão técnica. Olhando para esse fato, é muito claro. E aí, vocês têm uma evidência muito forte sobre isso, que é o Emiliano Martínez. Ele foi simplesmente escanteado pelo Palmeiras. Jogador de Copa do Mundo, tá? Muito possivelmente ele vai jogar a Copa do Mundo pelo Uruguai. E aí eu não tô dizendo se é bom ou se é ruim, mas não é um jogador para não ter minutagem. Um jogador de seleção uruguaia, alguma minutagem ele vai ter. Ele não tem minutagem, porque ele simplesmente não se encaixa mais no que é a ideia do Palmeiras para 2026. Esse é o maior indício e foi isso que eu vi. Pô, foi o que me falaram. Pô, você tá vendo que o Emiliano quase não tá jogando mais? Isso não é porque ele não serve. É porque simplesmente para essa forma do Palmeiras jogar em 2026, o Palmeiras não conta mais com o primeiro volante. O Palmeiras quer jogar com 2 volantes que saibam muito jogar e que não sejam tão marcadores. E aí quando a gente olha pro SofaScore aqui do Wendel, ó, vocês podem ver aqui, ó, que na Russian Premier League ele tem 21 jogos, 21 como titular, ele tem poucas assistências e poucos gols, porque ele é muito mais motorzinho do time do que um cara que vai ficar dando assistência, fazendo gol. Ele não é o meia, camisa 10, tá? Só que chamou muita atenção, ó, o número de passes certos é muito alto. E tem muito a ver com a ideia do Palmeiras de jogo, de controle de jogo. O Marlon Freitas está sempre com mais de 90%. O Andrés Pereira, ano passado tinha uma média menor de passes, esse ano até aumentou, tá? O Andrés Pereira tá pegando média de 90% de passes certos. Ano passado era 80, 82. Não que ele tivesse feito um ano passado muito ruim, mas o fato de ter o Marlon, de ter um time mais técnico, agora você tem Arias, você tem um Flaco que também é um cara técnico, o time tá acertando mais passes como um todo e tá todo mundo se potencializando. Essa é a ideia do Palmeiras para esse ano. Então o Andrés até aumentou, tá ligado? Passes no próprio campo 92%, mas no terço final ele tem 89%, é muito alto. E ele é um cara de, passes longos, ele não tem um acerto muito alto, 62%. O Marlon tem um acerto muito mais alto. O Andrés eu acho que também, porque ele não é o cara do passe longo, ele é o cara do passe curto, ele é o motorzinho, ele é aquilo que eu tinha falado no início do ano, que a gente precisava de um motorzinho para fazer esse time rodar, saca? E aí eu vou trazer uma comparação com o Marlon e com o Andrés, que é muito interessante pra gente entender como faz sentido o Palmeiras buscar o Wendel, depois do recado. Ei, pera só um segundinho. Eu gosto de fazer compras no Mercado Livre, vou falar bem a verdade, eu compro tanta coisa lá. E outra coisa que você gosta é do canal do Rico, viu, né? E agora tem como você ajudar o meu canal comprando no Mercado Livre, tá bom? Você vai entrar aqui em conferir produtos, eu separei algum produto aqui, mas você não precisa comprar ele, tá? Você entra pelo meu produto, isso vai te redirecionar pro Mercado Livre e lá você pesquisa o que você quer comprar. Comprando a partir dessa entrada pelo meu canal, você vai estar colaborando e financiando o canal do Rico Covil, ajudando com que eu traga cada vez mais conteúdo aqui pra vocês todos os dias, tá bom? Então não custa nada, mano, entra por aí, dá uma forcinha pra nós e segue seu vídeo aí, tá bom? E aqui está, olha isso, cara, olha os mapas de calor. Se somar o do Andrés e do Marlon, dá o mapa de calor do Wendel dessa temporada, com a quantidade de jogos parecidos. Olha que loucura, cara. O Wendel é muito ativo. Vocês podem não conhecer muito, porque vocês não vão assistir o Campeonato Russo, né? Tudo bem. Mas ele é muito ativo. E o Andrés e o Marlon têm muitas ações por jogo. A gente já fez algumas análises de que eles são geralmente os líderes de ações por jogo. Ações, toques da bola, né? Participações da bola chegar no pé dos caras. Eles geralmente são os líderes. O Palmeiras deu uma caída quando fisicamente eles estavam abaixo e eles deixaram de ser os líderes. Eles começaram a ter 30 ações por jogo, 40. Mas no geral, 61 e 60. 61 pro Andrés, 60 pro Marlon. O Wendel tem 70. Ele é muito, mas muito participativo. Ele é um motor.
Ele é muito bom jogador, mas ele é um motorzinho do time. E o Palmeiras vê com bons olhos justamente por isso. Porque se a gente olhar para Marlon e Andrés, o Marlon é muito mais paradão. O Andrés é mais móvel, mas também não é tão motor. Ele é um cara um pouco mais móvel que o Marlon. Pô, vai para lá, vai para cá, se movimenta bem. Mas o Wendel é ainda mais móvel do que o Andrés Pereira. O Wendel se assemelha um pouco com o que é o Evangelista nesse sentido. O Evangelista é um pouco mais móvel, né? Faz o para-brisa, vai para lá, toca, pum, 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 pum. E aí a gente pode entender que o Palmeiras não quer ter um 5 e um 8, e aí ele quer ter duas duplas de volante no elenco. Ou seja, 4 volantes de alto nível. Andrés, Marlon, Evangelista e o Wendel. Isso é o que eu ouvi lá de dentro, que o Palmeiras sim quer ter 2 jogadores por posição de alto nível e que hoje o Palmeiras só se vê com 3 volantes. Porque o Emiliano tá no elenco, mas não tá na conta do que a comissão pretende usar para a estratégia de jogo do time. E nem duvidaria que ou ele passasse a ser usado como zagueiro, que eu achava isso interessante, mas parece que não foi testado mais, ou que ele seja negociado em breve. Mas que o Palmeiras vai atrás de um volante. O plano A é o Fabinho, né? A gente sabe, mas é muito difícil. Mas o nome do Wendel tá cada vez mais forte no Palmeiras. E com essa notícia do Danilo, de que o Zenit vai vender o Wendel para contratar o Danilo, não se surpreendam, tá? Se daqui a pouco o Palmeiras anunciar o Nino e o Wendel, eu quero saber a sua opinião. Vocês gostam dessa ideia? Eu particularmente gosto muito, acho o Wendel excelente jogador. E eu acho que se ele chega no Palmeiras, ele, pô, teria que se adaptar, claro, mas eu acho que ele tem condição de botar alguém no banco aí. Ou ele vai botar o Marlon no banco, ou ele vai botar... O Andrés é difícil de tirar, viu? Ou ele vai botar, sei lá, algum meio campista no banco pro Andrés ser adiantado. Porque o Wendel é muito bom jogador, cara. Se chega e se adapta, ele é muito bom jogador. Quero saber sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Faz sentido? Não faz sentido? Essa foi uma mistura de análise com um pouco de info, com um pouco de feeling, né? A gente traz um pouquinho de tudo aqui. Se você curte conteúdos como esse, deixa o like, deixa o hype, se inscreve. Tem vídeos e lives de Palmeiras todos os dias aqui, fechou? Deixa sua opinião aí. Tamo junto e avante palestra.